Hoje vamos falar sobre Levítico capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. A gente viu no capítulo 11 a listagem das categorias, né, de animais puros e animais impuros. A gente vai continuar falando sobre essa questão das impurezas, né? Então, no Levítico capítulo 12 vai falar sobre a purificação. Purificação. A purificação apresentada no capítulo 12, que é um capítulo curto, inclusive, né? É um capítulo até curto em relação aos outros, vai falar sobre a purificação da mulher depois do parto. Vai dizer que se ela tiver um menino, ela vai ficar 7 dias mais 33, né? Aguardando essa de impureza. E a menina 14 mais 66 dias. Depois desse período, né, que ela vai ter a criança e permanecer impura, será então oferecido um sacrifício após ela completar esse período de purificação. Como eu disse, hoje a gente vai falar um pouco sobre essas leis sanitárias. Tá? Então, assim, a gente não pode olhar as leis sanitárias por uma ótica nossa de hoje, né, no contexto que a gente vive hoje. Né? A gente vive, apesar, né, de questões de funcionar ou não o sistema público de saúde, esse não é o ponto aqui, eles estavam vivenciando todas essas realidades, porque assim, a gente pensa, beleza, o povo está no deserto, show. Só que eles ficaram muito tempo lá, então as mulheres iriam ter filhos, né? E N situações iriam acontecer, né? N problemas iriam acontecer nessa trajetória, né? E depois que eles entrassem na Terra também. Então assim, Deus estava criando essas leis que eu boto, né, como categoria, como se fossem leis sanitárias, justamente por causa disso, né? Elas vão tratar esse tipo de situações que a gente normalmente às vezes não pensaria, né? Às vezes a gente vai fazer um passeio e vamos. Aí esquece, será que ela vai ter um banheiro? Será que ela vai ter onde comer? Será que ela vai ter uma água? A gente às vezes esquece de detalhes, né? E Deus, eu vejo que Ele está pensando em detalhes, né? Uma mulher grávida. Não é que ela vai ficar solta no meio das pessoas, ela vai ficar isolada um tempinho, até ela se recuperar, né? Até passar um período suficiente para poder retornar às suas atividades normais. Levítico capítulo 13. Em compensação, a gente viu o capítulo 12 bem curto, e o 13 e o 14 são bem extensos. Todos eles com mais de 50 capítulos. Na verdade, esse tem 59, e o capítulo 14 tem 57 versículos. Então são textos bem longos, mas a gente vai trabalhar com calma eles aqui. O 13, então. Primeiro, ele vai falar sobre as leis a respeito da lepra, né? Ou seja, doenças na pele. Doenças na pele. Eu volto a dizer, é uma situação sanitária que eu preciso pensar. Se eu tenho uma doença de pele infecciosa, como eu vou tratar isso? Enquanto nação, como eu vou tratar isso? Estou no deserto, como eu vou tratar isso? Né? Se alguma coisa dessa acontecer, como a gente trata essas coisas? Como é que a gente vai saber lidar com essas situações? Porque, como eu disse, eles estão para adentrar numa terra prometida. O deserto ele é transitório, ele é passageiro, mas eles vão entrar numa terra prometida, eles vão se tornar uma nação, eles vão se tornar um povo, então é necessário que eles sejam organizados em todas as áreas, né? E essa é uma área importante. Se alguém ficar leproso, alguém ficar doente, se alguém tiver uma doença de pele infecciosa que pode transmitir, como é que eu faço? Né? Para não transformar isso numa epidemia, ou quem sabe uma pandemia. Né? A gente vivenciou agora, né, nesses últimos anos, justamente uma pandemia. Então, aqui, dentro desse grupo aqui, Deus estava dando leis, né, instruindo eles, para como eles iam lidar com essas doenças, para que isso não se alastrasse, né, nem só a eles e outras pessoas à sua volta. Então, a primeira lei vai falar sobre a lepra. Então, o texto ele vai apresentar alguns sintomas da lepra, e o sacerdote, após examinar, ele vai considerar se essa pessoa está impura ou não. O texto vai nos mostrar algumas características da pele, né? Isso a gente vai ver em diversas áreas do corpo, mas da pele, se ela está de alguma forma modificando, está aumentando o buraco, né? o ferimento, enfim, ele vai dar a coloração da pele, coloração dos pelos, porque se tiver isso é porque tem alguma doença, né? E é o sacerdote, como eu falei, não teria um hospital para fazer isso. Por isso que esse é o tipo de lei que de forma direta eu não consigo aplicar na nossa vida hoje. Né? Hoje a gente tem um hospital, a gente tem um sistema de saúde. Né? A gente não depende de um sacerdote. Nem tem sacerdote que seria capaz, né, seria habilitado, não sei que ele seja médico, para justamente orientar nesses pontos aqui, nessas questões. Então, seguindo o texto aqui.
ele vai dizer que passando então um tempo determinado, e não se alastrando aquilo ali, ele considerava ser uma outra coisa, se não necessariamente uma lepra ou uma doença infecciosa, né? Aí algumas versões vão chamar que nesse caso, né, se ficar só uma mancha na pele, poderia ser o tal de pústula ou cascão. Algumas depende da Bíblia, mas vamos chamar dessa forma aqui. Que são coisas sem maior gravidade, e a pessoa é considerada então pura, ou seja, ela poderia estar no meio das pessoas. Não é uma doença que se alastra, que aumenta, né, que tem chance de infectar uma outra pessoa, então ela pode estar tranquilamente no meio das pessoas. A gente percebe como é que isso é só uma questão sanitária, uma questão de saúde, não é uma questão de impor uma regra rígida, coitado do leproso que está longe do povo. Sim, isso é triste, mas no tempo que não tinha uma cura para essa lepra, era a melhor forma possível, porque senão eu ia matar toda uma nação, porque eu fico com pena de um que ficou um pouco isolado. Só que se a gente for parar para pensar hoje, nosso contexto, seria a mesma coisa que eu pegar uma pessoa numa UTI, ou que está internada e não, eu estou com pena porque você está internado e vou tirar você de dentro do hospital. Né? Seria a mesma coisa. Então, assim, esses isolamentos eram para evitar, né, que outras pessoas fossem contaminadas. De repente, da própria família dela. Né? Um filho, uma mãe, imagina. Né? Uma esposa, um marido. Né? Então, é uma questão de saúde, essas orientações aqui. Basicamente, essa aqui é a estrutura. Tá? Eu não vou citar todos os detalhes, porque a gente vai ver um pouco se repetindo isso. Como eu disse, é um capítulo longo. Mas todas as vezes o sacerdote que ele iria definir se estava impuro ou não. Aí o texto vai mostrar quais são as características da pele para definir aquela doença ali. Aí aqui, a gente viu sobre essa lepra, né? Uma doença infecciosa na pele, no caso. Mas depois ele vai dar outros tipos de doença, né? E sempre a orientação, né? A prescrição médica, vamos dizer assim, era essa, né? Leva até o sacerdote, ele vai examinar. Se ele perceber que está impuro, vai ficar 7 dias em isolamento. Caso, aí passando 7 dias, essa pessoa retornaria ao sacerdote, que iria definir se a pessoa está pura ou não. Pela característica que o texto vai nos mostrar, né, como tem que ser, qual o critério que o sacerdote vai examinar. Então, dentro do que o texto vai nos mostrar, como tem que estar a pele, como se ela vai alastrar, as cores do pelo, as cores da pele, o machucado. Dependendo, a pessoa poderia, como eu disse antes, né, perceber que não é algo infeccioso, a pessoa estaria livre. Ou não. Ou poderia perceber que ainda estava leprosa, então ela seria isolada. Essa primeira observação que a gente está falando está do versículo 1 até o versículo 8. Do versículo 9 até o versículo 17, ela vai falar sobre a lepra ou câncer crônico. Como eu disse, a formatação é a mesma. O sacerdote examina, pureza, fica livre, impureza, 7 dias e por aí vai. Depois, do 18 ao 23, ele vai falar sobre úlceras e furúnculos. Do 24 ao 28, ele vai falar de queimaduras. Aí alguém vai falar assim, mas queimadura não é doença. Sim, mas ele vai dizer, o texto vai nos mostrar que essa queimadura, né, que ele vai falar, seria a lepra ou outra grave doença contagiosa que se desenvolve quando provocada por queimadura. Então não é uma queimadura que vira câncer, que é contagiosa, né? Mas, né, a pessoa teve uma queimadura, aquela queimadura ali ela inflamou, teve algum problema, não cicatrizou direito, enfim, essa pessoa tem que ficar isolada. Se a gente tiver uma pessoa doente, a gente não vai deixar no hospital. Por isso que eu falo assim, para mim é bem lógico o que Deus está instruindo para eles fazerem aqui. Depois, ele vai falar do versículo 29 ao 37 sobre as doenças na cabeça e no queixo, que o texto vai nos chamar, vai indicar, algumas versões, como se fosse uma micose ou tinha. Né? A palavra que, sinceramente, eu nem sabia que existia, né? Que vai dar a ideia da palavra tinhoso. Né? Algumas versões chamam quem tem tinha de tinhoso, que é justamente uma micose, algo na pele que era transmissível, algo nojento que tinha na pele. Do 38 ao 39 vai falar sobre as eczemas. Do 40 ao 44, sobre a calvície. Aí volta a questão da queimadura. Não é que a calvície seja uma doença, mas vai falar sobre justamente isso. Doenças na pele, no couro cabeludo, que causam calvície, né? Causam queda de cabelo. Então, o texto vai nos dar os detalhes do que o sacerdote ele deveria examinar quando a pessoa chegasse a ele, para perceber se aquilo ali é calvície gerada por uma doença na pele, uma doença infecciosa na pele, ou não. Né? E, do versículo 45 até o 46, vai nos dizer como agir com o leproso. Né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas só para a gente fechar esse trecho aqui, sobre a lepra. 45 e 46, diz assim: as roupas do leproso, em quem está
a praga será rasgada e os seus cabelos deixados sem pentear, com as mãos sobre a cabeça gritando, impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Ou seja, a pessoa que tiver, ela vai, né, indicar para as pessoas que ela está com problema e vai ficar distante delas, né, e vai se isolar. A gente passou pela pandemia e justamente a indicação, né, da maior parte do mundo foi justamente o isolamento. A gente viu que a ordem mundial, né, das nações, né, a ordem das nações foi justamente isolamento, total isolamento. Porque a Covid é justamente uma doença, né, que ela infecta muito fácil através do espirro, do contato, enfim. Então eu acho interessante que Deus, ele já prevendo essas possibilidades, ele instruiu o seu povo justamente a se precaver desse tipo de coisa, né? Então essa pessoa ficaria isolada, longe da sociedade por um tempo, até que essa doença passasse, né? Até que aquele processo ali terminasse, para não contaminar outras pessoas, né? Outras pessoas não seriam prejudicadas. Isso é uma questão, eu entendo, né, como uma responsabilidade social, né? Porque se você tem uma doença que infecta outras pessoas, isso tem chance de acontecer. Eu não estou dizendo que eu tenho que fazer como o texto está dizendo aqui, né, que isso aqui é instrução para eles no contexto deles, mas levantar a mão, eu sou impuro. Mas realmente, olha só, eu tenho uma doença, então assim, não dá para fazer certas coisas, né? Vou me isolar em alguns aspectos, ou informar as pessoas, para que as pessoas não sejam contaminadas. Eu tenho que ter responsabilidade, né? A gente, antes da pandemia, qualquer resfriado, a gente espirrando na cara do outro, depois ficava uma vez um setor de uma empresa inteira, uma casa inteira resfriada, e seguir a vida. Isso é falta de responsabilidade social que a gente não tem. Pelo menos assim, a nossa nação não tem muito essa característica. Outras a gente vai observar que tem, mas aqui eu não vejo que tenhamos tanto essa responsabilidade, pelo menos não nos meus contextos sociais, eu não vejo isso. Mas agora com a pandemia a gente foi um pouco, levemente, mais responsável, né? Pelo menos quando alguém está resfriado, coloca-se uma máscara, tem um pouco mais da questão do álcool em gel, né? Para evitar doenças que ficam em superfície. Então, assim, aqui é uma coisa que Deus está instruindo, que se a gente for olhar, a gente for ler, às vezes a gente pensa numa visão assim mais preconceituosa, mas por que isso, que isso, que lá, né? Mas é justamente essa a ideia. É eu resguardar uma nação, né? Eu resguardar um povo inteiro. Porque às vezes um não é responsável o suficiente para cuidar, né? Isso a gente precisa pensar. E a segunda parte do capítulo 13 vai falar a respeito do mofo. Isso aí, sobre mofo, né? Ele chama aqui de praga do mofo, que é sobre roupas e até objetos. Então ele vai instruir justamente, a instrução muito parecida, tá? A instrução muito parecida com o que a gente viu sobre a lepra e a doença de pele. Que ele vai dizer, ele vai começar no versículo 47, né? E vai até o final do capítulo falando sobre esse mofo, que encerra então o capítulo 13. Então a partir do 47 ele vai mostrar algumas características que configuram mofo. E no texto a gente vai ver quais são elas com calma. E da mesma forma que a lepra tinha que ser apresentada ao sacerdote, esse mofo, né, o objeto, ou até uma casa, eu vi que até casa poderia estar nessa categoria, ela seria então apresentada ao sacerdote, ele iria examinar isso, né, ele ia fazer esse exame para ver se é puro ou não. E ele encontrando as características, né, de mofo que o texto vai nos mostrar, ele vai considerar impuro e vai isolar aquele objeto ali. E geralmente, né, a solução final, aqui, percebendo que realmente aquilo estava contaminado, seria então queimado toda aquela roupa ali. Né, roupa, objeto, enfim. Porque a gente vai falar também sobre vasos de barro, vasos de madeira, enfim. Vai dar roupas, vai dando vários tipos de objetos. E semelhante ao caso da lepra, vai dizer que se ele perceber, o sacerdote, que aquilo não se espalha, ele não vai considerar que é uma coisa prejudicial. Mas espalhando, ele continua impuro até o ponto, como eu falei, de ser queimado. Poderia ser queimado no final. E se aquilo sumisse, como a lepra, ou como qualquer doença de pele, considerado puro, já está tudo tranquilo, tudo em ordem. Versículo 59, a gente encerra o capítulo 13. Esta é a lei a respeito da praga, do mofo da roupa, da lã e do linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras. Né? Muito parecido, né, com o texto que a gente viu antes, né? Encerrando também as leis. Então aqui a gente viu as leis acerca da lepra e doenças, né, de pele, de forma geral, e do mofo. Né?
Levítico 14. Aqui a gente vai ver como era o procedimento, né, após o leproso, né, ou a pessoa que tinha essa doença de pele, como era o procedimento, né, após isso. Vamos ler versículo 1 até o 4. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Esta será a lei a respeito do leproso, no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e sopo. Eu não vou ler todo o texto, mas a gente vai ver, né, se a gente já observou até aqui, que o sacerdote era uma figura importante nesse processo, porque justamente era ele que iria fazer esse exame, ele queria verificar, né, se de fato havia saído, né, a lepra, né, a doença, né, dentro dos parâmetros que a gente, fazendo a leitura desses textos, né, a gente vai perceber sobre coloração de pele, né, coloração dos pelos, profundidade da pele, se está muito funda, enfim. Após ele examinar tudo isso, existia esse processo então aqui que a gente viu, né, que 2 aves eram trazidas, e a gente vai ver ao longo do texto, né, que eles usavam todo esse material, e uma ave, ela era solta, e a outra ela seria então morta. E dentro desse trecho, ainda falando sobre essa lei, porque depois a gente vai falar sobre o mofo também, mas ainda dentro dessa, né, que ela vai do 1 até o 32, ela vai continuar dizendo que após esse processo, né, da purificação, deveria se lavar as roupas, raspar todos os pelos do corpo e se banhar, né, e dessa forma então ele ficaria puro. E no 8º dia, né, após passados 7 dias, o texto vai nos mostrar uma série de ofertas, né, e de sacrifícios que a pessoa que havia sido curada iria levar ao templo, né, para a pessoa do sacerdote, para oferecer a Deus. E depois do capítulo 14 ainda, na segunda parte dele, do 33 até o 57, é um capítulo também bem grande esse, né, o capítulo 14. Então aqui ele vai falar sobre a lei, né, a respeito do mofo em uma casa. Vou ler alguns versículos que eu separei aqui, que eu acho interessante, só para a gente se inteirar. Versículo 34 e 35, primeiro. Vamos ler esses 2 primeiros aqui. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, então a gente vê que essa lei aqui, né, não é para o deserto, é quando eles entrarem na terra de Canaã. Só a gente abrir um parênteses aqui. Tudo isso que a gente está vendo ainda é o período entre a saída do Egito, né, com as 10 pragas e Mar Vermelho, e para eles entrarem na terra de Canaã. A gente está, esses livros, Êxodo, né, ele vai contar essa saída, né, e Levítico, a gente ainda está nesse momento ainda, né, transitório. A gente vai ver mais para frente que Israel vai ficar 40 anos, né, no deserto, mas isso vai ser depois. Daqui a pouco a gente vai ver isso acontecendo. Por enquanto, é só esse momento transitório de Deus instruindo acerca da lei, né, enquanto eles estão ali no deserto, e depois que eles entrarem na Terra Prometida. Como eu disse, todas essas leis é para organizar essa nação que não existia ainda. Né? Eles vieram de Abraão, um homem só, né? Daí eles se tornaram tribos, né, com Jacó, e daí para frente eles começaram a ser numerosos. Só que eles eram escravos, né? Então Moisés vai libertá-los, né, da sua escravidão e vai andar no deserto com eles até chegar realmente no destino final, que é a Terra Prometida. Então, assim, eles ainda não eram um povo organizado, não tinha, né, figuras como um rei, que eles vão ter mais para frente, né, um governante, né. Obviamente que a gente entende que quem governa Israel é o próprio Deus, mas eles ainda não têm essa estrutura, né. Eles vão entrar numa terra, então e aí, como é que vai ser lá? Então, todas essas leis são para organizar isso tudo, né, como a gente já tem conversado acerca disso. Voltando aqui ao versículo. Quando entrar na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como uma praga em minha casa. Então ele vai até o sacerdote, e o texto vai continuar dizendo que ele vai examinar e tal, e vai definir, né, dentro daqueles parâmetros, se a casa está com um mofo, que
que é contagioso, vamos dizer assim, né, que ele vai alastrar, ou não. Depois, vamos ler o versículo 39 até o 42, que diz assim: no 7º dia, isso aqui é após esse exame, né, e ser constatado que estava com mofo, né, estava impuro aquela casa ali. No 7º dia, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e as lance fora na cidade, num lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com outra argamassa. Só a gente, né, falando de pedras, né, tem que entender que as casas naquele tempo não eram como as casas de hoje. Né, são feitas de pedras, a construção é bem diferente do que a gente tem hoje como construção civil. Né? Hoje teria onde você arrancar o tijolo, quebrar uma parede, né, seria um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Então, a orientação era essa, né, a primeira orientação, se ele constatasse que tinha e voltasse lá e permanecesse, né, e fosse constatado que realmente era um mofo que se alastra, alguma uma coisa, né, nas paredes que pudesse alastrar, né, seria arrancada aquelas pedras, lançado fora e seria refeita aquela obra ali. Mas a gente vai continuar vendo que ainda assim teria chance ainda daquela praga ali ela retornar. E no 45 vai dar a orientação caso aquilo ali volte, né? Caso que ele perceba que aquilo ali não foi embora. Diz assim: o sacerdote mandará derrubar a casa e as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e a levará tudo para fora da cidade em um lugar impuro. Ou seja, o extremo seria esse, né? Vamos tentar tirar ali, né, o foco do problema, mas se ainda assim não resolver, a gente vai ter que derrubar tudo, né? Então, é uma medida extrema, mas como eu disse, é uma medida sanitária, né? É mais fácil reconstruir uma casa, alguma coisa, do que eu ter pessoas doentes ou com problemas ali, né? Óbvio que a gente está pensando em uma estrutura social totalmente diferente da nossa. Hoje seria um pouco... eu moro num apartamento, como é que eu destruo um apartamento, né? Hoje a gente vai ter uma série de tratamentos para essas coisas assim, né? Daria para a gente resolver sem precisar destruir. Mas eles não tinham essas coisas. E a gente vai perceber também que essas impurezas, mais para frente a gente vai falar sobre isso, elas também têm uma questão espiritual. Por quê? Aquele que estava impuro de alguma forma não poderia entrar no tabernáculo, né? Não poderia estar ali próximo ao tabernáculo, porque ele iria contaminar ele, né? Porque Deus, ele, como eu disse, tem a questão sanitária, mas tem a questão espiritual também. Porque como a gente está impuro, não dá pra gente habitar na presença de Deus. É preciso que a gente purifique as nossas vidas, né? A nossa purificação hoje, a gente vê que as purificações aqui sempre elas vão passar pela morte de algum animal, pelo sangue, né? O sangue é passado na orelha direita, depois do processo de purificação. Então, assim, a nossa purificação hoje ela está muito associada, ou totalmente associada à pessoa de Cristo. É Ele que nos habilita para a gente poder estar na presença de Deus. Então, assim, não existe condenação para quem está em Cristo justamente por causa disso. Porque é Ele que nos dá Ele nos habilita, né? Ele que nos permite entrar e ficar juntamente com o nosso Senhor. Seguindo aqui o texto. Então, depois de tudo isso aqui, né? Quase sempre essas impurezas, né? A gente vai observar também nas próximas impurezas, nos próximos capítulos, o final delas, né? Isso a gente já entendeu, que tem o exame